Olha, Evandro, eu também eu acho que não, é muito interessante a sua pergunta, porque ela, na verdade, abre um debate que eu acho que a gente precisa fazer também, sabe? Eu acho que, assim, mais genericamente, eu acho que um dos problemas que a Universidade Brasileira tem ainda, né, não vou dizer que ela tinha, eu acho que ela ainda tem, é que ela olha muito mais para fora da, da, do Brasil do que para dentro do Brasil. Sabe assim, ela, né? E é muito interessante que quando eu fui pesquisar, né, nos anos 80, já tinha livros de pesquisadores estrangeiros que indicavam exatamente isso, né? Assim, que o povo, você sabe disso, né? O povo é muito interessante como objeto de estudo, mas isso é uma coisa de menos importância. Né? Eu penso, na verdade, que, voltando à sua pergunta, né, que, primeiro, a universidade, e aí eu acho que é muito importante o fato da universidade ter recebido, né, com as cotas, né, ela ter impactado para assim, para ser um desafio a ser respondido, né? As questões do que LGBTQIA+, as questões relacionadas à negritude, a como que os negros são tratados, né, na nossa universidade, os indígenas também, como que eles, na verdade, nos desafiam a pensar isso tudo. Né? Voltando à questão da. Então, sim, eu acho que esse era um problema, né? Na verdade, eu acho que continua sendo, para te falar a verdade, né? Porque a pesquisa que eu tenho trabalhado, né, um pouco, é por isso, né? Assim, a professora me perguntou assim: mas por que você não publica, né? Você não publica nada sobre teleficção? Porque eu não consigo publicar, né? Eu até publiquei as coisas que eu publiquei sobre a metodologia para trabalhar com teleficção, mas sobre teleficção é muito difícil, né? E a outra coisa que eu acho, por isso que eu estou falando, a sua pergunta é muito bacana, porque ela abre uma série de questões para nós que somos historiadores. Né? Você está falando do pessoal da comunicação. Aí o pessoal da comunicação fala: não, porque a Rede Globo ela tinha um viés ideológico. É óbvio que ela tinha um viés ideológico. Né? Se ela não tivesse, né, nós estamos falando de um mundo ideal. Esse mundo não existe. O historiador, isso é balela. Isso não é uma coisa a ser discutida. Né? E aí eu gosto, aí eu tive que recorrer aos autores, né, que não são propriamente da historiografia, que trabalhavam com um outro olhar. Entendeu? Eu tive que buscar esses. Né? Aí eu fui encontrar, por exemplo, uma resposta para essa que você me perguntou, ao contrário do pessoal da comunicação, que trabalhava muito com Adorno e com Horkheimer, né? Que era falar, a indústria cultural é indústria cultural, obviamente que é indústria cultural. Mas a verdade é que a indústria cultural, exatamente porque ela é indústria cultural, né, ela não consegue, estritamente falando, sujeitar o artista ao que ela pretende. Né? Muito pelo contrário. Né? A gente tem lá no meu texto, mesmo você deve ter visto que o Roberto Soares vai falar que se a direita venceu a, a luta, né, em 64, né, pelas armas, né, a esquerda tinha vencido pela cultura. Né? O texto do Schwartz, se eu não me engano, é de 74. Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Né? Os artistas são assim. Agora, é óbvio, né, que aí eu tenho que. O que acontece? O artista, como qualquer um de nós, tem que sobreviver. Né? Tem inclusive um filme muito bacana, já que nós estamos falando dessa área, né, que é sobre a Argentina. Não sei se você e o nosso público assistiu, que é muito bacana, que é 1985, Argentina, 1985. Né? E Muito aí bom. né, tem um diálogo muito bacana entre o cara que é o assistente do procurador e o procurador. Ele pergunta: por que você não fez nada, né, durante a ditadura? Ele olhou para o cara: não fiz nada porque eu estava durante a ditadura. Se eu fizesse alguma coisa, eu era preso, né, provavelmente assassinado. Quer dizer, as instituições só podem funcionar numa democracia, fora dela e os seres humanos também. Né? Então, o que eu acho? Né, o que aconteceu? Exatamente por causa desse preconceito, que o Williams vai falar: não. Né? O Williams é muito bacana. Assim, ele vai dizer que as novas tecnologias, né, e aí ele está falando sobretudo porque não existia
ou pelo menos computador como a gente conhece, não existia para ele, é um texto o livro dele é do final dos anos 50, 60, existia cinema, fotografia, cinema, rádio e televisão, né? E ele vai falar que essa é uma terceira revolução, como uma revolução cultural. Que é isso, quer dizer, uma coisa é você ter uma ferramenta, né? Igual você falar que a energia atômica é completamente nefasta. Não, a energia atômica ela tem as suas aplicações. Quando ela vira bomba atômica, que não dá. É o mesmo caso da mídia. Se você, né, usar a mídia, né, com sabedoria, ou pelo menos você fazer com que. Aí é muito legal a sua pergunta também. Se você se a audiência dessas mídias exigir. Isso não é novidade, não. Os pesquisadores de comunicação lá dos anos 60 em diante vão falar isso. Se você tiver uma audiência que é cada vez mais crítica, ela vai obrigar as mídias, né? Nós estamos falando dessa mídia tradicional, antes da internet, a se qualificar para oferecer um produto melhor, vamos dizer assim, né?